que você está vendo aí foi colega de faculdade. Nem parece que eles já estão há 10 anos juntos no mesmo escritório de arquitetura em São Paulo. Jeito despojado, divertido e empolgado com a produção arquitetônica, parece mesmo que ainda estão na faculdade. E foi dessa maneira descontraída que conduziram o bate-papo em evento da Associação de Arquitetos de Santa Catarina, em Florianópolis. O tema, morar com sustentabilidade. E foi esse conceito que rendeu mais de 10 prêmios ao escritório somente em 2010. Nós estivemos lá para conferir o que levou esse trio a despontar na arquitetura brasileira e ser referência internacional. Esse número expressivo de premiações é algo que nos deixa muito contente, porque mostra que estamos num caminho certo, né? Muitos desses prêmios são dados pelos nossos pares, né? Os júris são arquitetos e o pessoal de interiores e tal. Então, como a gente faz uma arquitetura bastante experimental, é um certo reconhecimento que mostra que entre erros e acertos a gente está no caminho certo. Então, para nós é um estímulo muito grande para a gente continuar perseguindo uma linha investigativa e autoral de criação de projetos. O prêmio mais recente foi ganho no mês passado, concedido pela Casa Cláudia para o projeto de um escritório. A engenhosidade de uma biblioteca flutuante de 80 metros quadrados exigiu reforço na estrutura da laje e muita logística para as novas peças metálicas. Trouxe uma nova identidade, enfatizando o conhecimento como elemento central do espaço. Colocar um escritório de advocacia dentro de uma laje, de um prédio, é uma coisa simples, mas foi bastante premiado. A gente recebeu o prêmio da Casa Cláudia na semana passada, por ele também, e das BEA no ano passado, do IAB, e isso nos mostrou que tentando fazer alguma coisa investigativa interessante, mesmo com clientes tão sérios e quadrados como advogados, né, você consegue um resultado expressivo, interessante e que agrada ao público em geral, dos arquitetos até o cliente final. E qual foi o diferencial desse projeto? Foi interiores? Esse projeto de interiores, né, então algumas questões de desenho, como de sustentabilidade, como a gente estava falando, são um pouco menores nesse caso do que num projeto feito do zero, mas a gente propôs uma ocupação e tinha uma biblioteca no centro, a gente vai mostrar depois, e salas periféricas que um cuidado com o desenho, um cuidado com o design, um cuidado com representar o que o cliente queria, que era seriedade, confiabilidade, tradição, mas com design contemporâneo é possível. Então, o feedback positivo desse projeto nos deixou muito contentes. A sustentabilidade faz parte do processo desde o início do projeto. Não se discute algumas questões fundamentais, aplica-se. Ao apresentarem os projetos, eles mostraram que a investigação deve fazer parte da natureza da arquitetura. Inquietos, buscam sempre novos desafios a cada projeto e propõem, sem medo, essa ousadia aos clientes. A sustentabilidade, ela entra no nosso projeto desde o começo. A gente sempre encarou isso como uma premissa de projeto. Então, ao invés de lançar mão de gadgets e pequenos dispositivos para melhorar um edifício que tem um desenho ruim, a gente acredita muito no desenho como um solucionador de questões sustentáveis. E isso tem sido reconhecido no nosso trabalho, tem dado frutos interessantes, parcerias com grandes empresas, e isso mostra também que é um certo acerto nosso, ainda que jovens, de ter trilhado esse caminho. Nós encaramos como das várias variáveis que tem que ser observadas desde o começo do projeto. Então, o orçamento, a legislação do local, o programa do cliente, a insolação, as questões de sustentabilidade, de ventilação, todas acabam entrando como inputs iniciais lá no comecinho do projeto. Claro que às vezes você abre mão de uma para intensificar mais uma outra solução, mas acho que desde que isso seja feito de forma consciente, o resultado é um bom resultado. Este salão de beleza foi projetado para obter excelência em conforto térmico. Sabe qual foi o feedback do cliente para os arquitetos? A economia foi de 40% ao ano na conta da luz. Veja este outro exemplo de arquitetura autoral exposto na Bienal de Buenos Aires. Uma grande treliça faz a amarração desta casa na serra. Concreto, aço, madeira e vidro dialogam com total harmonia no conjunto da obra. A Casa Natura é mais um exemplo de que a tal sustentabilidade já nasce na prancheta. É um dos 3 finalistas
do prêmio Green Best. Casa Natura foi um projeto experimental muito interessante. Na verdade, nós fizemos 5 showrooms da Natura antes desse, que eram reformas. Depois nós procuramos o pessoal da Natura e falamos, em vez de ficar fazendo reformas e reformas que são tão sofridas e difíceis para vocês administrarem, a gente não faz um protótipo de uma casa que vai poder ser replicada pelo país inteiro. A ideia era fazer 30 casas dessas no futuro. Então, a gente fez uma primeira que é um protótipo, na verdade, então é meio experimental. E junto com a Natura decidimos certificar esse projeto pelo selo Aqua. Então a gente teve a consultoria da Fundação Vandorini, que é do selo Aqua, né, o selo sustentável brasileiro. Ele busca reutilização de água de chuva, ventilação natural, iluminação natural, materiais adequados, certificação, tem ar-condicionado também mais adequado ao selo, estrutura metálica, pré-fabricação, então você joga todos os resíduos na fábrica em vez de gastar no canteiro, monta ela rapidamente. Então isso nos deixa muito contentes, saber que dá para fazer para uma grande empresa, uma coisa que nós sugerimos como arquitetos, ali no final da cadeia, muda o conceito um pouco da empresa, faz algo que ainda pode ser, além de interessante, bacana, sustentável. E Fernando, como é que é a reação do cliente? Ele aceita essas suas colocações, esses princípios todos? Como é que ele olha para essa questão? Olha, a gente tem sido surpreendentemente muito bem recebido pelo cliente nesses termos. As pessoas estão buscando a gente e pedindo desde o começo, olha, gostaria de sustentabilidade, gostaria de um selo quando é uma empresa e coisas desse tipo. E nós orientamos desde o começo nesse sentido, olha, se precisa mesmo do selo ou não, mas vamos se preocupar com umas questões, se vai custar mais caro, quanto por cento mais caro isso pode custar, e fazer escolhas corretas. A gente explica a nossa forma de enxergar sustentabilidade, então desde a primeira apresentação já fala, olha, isso é desse jeito por causa disso, da ventilação, da iluminação, do conforto térmico, é esse tipo de material porque nesse lugar é mais adequado, é certificado, então esse cuidado desde o começo é muito bem aceito pelo cliente. Acho que é muito mais fácil você vender essa ideia passiva de sustentabilidade, ou seja, de desenho, do que de falar, putz, olha, acabamos sua obra normal, como você queria, como você tinha pensado, não te surpreendi em nada, e agora vamos colocar um ar-condicionado que custa 5 vezes mais caro? Eu vou colocar um super sensor que vai fechar suas janelas quando bater o sol, mas nossa, quanto vai custar? Daí ele acaba não colocando, seu projeto perde e você perdeu a oportunidade de investigar com desenho alguma coisa que ajuda a humanidade e um caminho novo para você trilhar com a sua obra, né? Tem algum item específico que seja mais difícil de aplicar ou de convencer de repente o cliente? Olha, a gente é muito favorável à industrialização da construção, então estruturas metálicas, pré-fabricadas. Quanto mais industrializado o processo, mais fácil para a sustentabilidade entrar no processo construtivo, porque obviamente você faz na fábrica paredes, por exemplo, você tem um controle dos dejetos, a fábrica pode ser certificada, você tem uma lógica de construção que evita desperdícios, e os desperdícios são jogados no lugar correto, então você ajuda muito a sustentabilidade. No entanto, aqui no Brasil é difícil de aplicar porque a mão de obra é muito barata. Então, nosso problema o abismo social que existe no Brasil acaba se refletindo na dificuldade de aplicar a pré-fabricação aqui no Brasil, como acontece, por exemplo, na Europa, onde a mão de obra é cara, então vale a pena você comprar material industrializado.